Ponto Notícias está no ar e o assunto de hoje é o movimento LGBT. Nossa convidada, como eu já tinha prometido, é a doutora Marcela Máximo, que volta ao Contraponto para falar com a gente sobre mais um tema relacionado com os direitos humanos. A Marcela Máximo é advogada, defensora de direitos humanos, atuante perante o sistema da Corte Interamericana de Direitos Humanos e já acumula aí alguns anos de experiência, né, Marcela, na questão da defesa dos direitos humanos perante o sistema interamericano. Bom, você podia começar falando para a gente, Marcela, primeiro o que é LGBT, para a gente começar a falar sobre a relação desse tema com o sistema interamericano. Bom, essa é uma sigla que ao longo dos anos tem passado por diversas mudanças, né, de conceito e de identificação. Atualmente, ela é identificada por lésbicas, bissexuais, gays, e o T de transexuais. Travestis, né, também, né? Travestis também. Transexuais, já transgêneros, foi, né? Agora são 3 T's, na verdade. 3 né? T's. Inclusive, teve uma modificação recente. Ela chegou a ser LGBTTT. Como é que foi isso, hein? Foram vários T's, né? Eram TS, mas reduziram os 3 T's a um T só, que abrange transexuais, transgêneros e os travestis. As travestis. Para o nosso telespectador, talvez essa distinção não seja assim tão clara. Eu acho que a gente pode também já esclarecendo qual que é a diferença entre ser lésbica, gay, transexual, transgênero, travesti. Bom, lésbica é mulher, né? Com orientação um indivíduo sexual do sexo feminino que possui uma orientação sexual e se reconhece a partir de um outro indivíduo também do sexo feminino. Ela se relaciona com uma pessoa também do sexo feminino. Se identifica sexualmente com esse indivíduo. O gay é exatamente o contrário. As lésbicas é uma espécie de gays, né? Algumas se autodefinem também, sou gay, lésbica. Então não existe, são expressões que se misturam muito e se fundem muito. Né? O travesti, o bissexual é aquele que se identifica com o sexo oposto e com o indivíduo do mesmo sexo, simultaneamente. E os transexuais, as travestis, os transgêneros, também existe uma linha muito tênue que separa esses conceitos. Né? É até difícil conceituar aqui e verbalizar. Mas existem, por exemplo, a transexual feminina que pode ser também lésbica. Era um homem, se transformou, se identifica como um gênero feminino, pode ou não transformar o corpo para ter uma identidade sexual e não só de gênero e se relacionar com uma mulher. Não é como homem, mas se transforma numa mulher e se relaciona com uma mulher, ou se vê como uma mulher e se relaciona com uma mulher. Então, ainda são conceitos que como eu disse aqui, se fundem. E conceituá-los são... O que faz a cirurgia é o transgênero? Não necessariamente, que isso já perdeu um pouco essa distinção, né? Que as travestis se travestem, se usam roupas femininas ou masculinas. Tem até uma expressão que é se montar, né? Que é assumir assim, esse equipamento, toda essa vestimenta feminina. Que tradicionalmente pertence ao sexo oposto, porque existem travestis também, mulheres que se travestem de homem, e que podem ser transgênera e não ter feito a cirurgia. Hoje nós temos que o fato de realizar ou não a cirurgia não te define como transexual, transgênero, enfim. A gente está vivendo um momento muito importante, né, de reconhecimento, né, do direito das pessoas com opção sexual diversificada. Hoje você tem o reconhecimento na França, né, que foi muito recente, né, o Reino Unido também reconheceu, né, o casamento gay, você tem na Colômbia, Portugal. Na Colômbia, a gente estava na Colômbia quando teve o reconhecimento. A lei não foi aprovada, mas os juízes estão reconhecendo o casamento, os cartórios registrando. Aqui no Brasil, na decisão do Conselho
do Conselho Nacional de Justiça, Conselho né? Nacional de Justiça, Que foi CNJ. que reconheceu. E eu queria aproveitar essa oportunidade, Marcela. Nós descobrimos um livro lá na Colômbia, né? Que é sensacional. Eu queria aproveitar a oportunidade para recomendar ao telespectador. Por favor. Que é de uma feminista norte-americana, Judith Butler. Tem um livro, inclusive, que foi publicado aqui pela editora Autêntica de Belo Horizonte, se encontra aqui em Belo Horizonte, que chama Judith Butler e a Teoria Queer, que é absolutamente sensacional. Ela vai questionar a questão de gênero, falar que a questão de gênero é uma questão de construção cultural, histórica. A gente descobriu lá, mas muita gente já tinha descoberto aqui, né? Ah, sim, não, nós descobrimos, mas aqui já tem, inclusive, muita gente um grupo trabalhando de pesquisa na Universidade Federal de Minas Gerais, que eu descobri depois, né, sobre a questão, que é muito rica, muito interessante. No Centro Universitário Newton Paiva também, o professor Maurílio trabalha com esse tema, também está levando para um grupo de estudos na Newton Paiva. Então, eu acho que a gente está realmente descobrindo essa possibilidade. De iniciação científica do ano de 2013 na Newton Paiva. Marcela, Paiva. que é egressa da Newton Paiva, também trabalhou com esse tema ali como estudante ainda, né, Marcela? E estamos desenvolvendo agora a pesquisa científica, né, sobre identidade de gênero e orientação sexual, ligada ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Gente, já reparei que a reação das pessoas, quando a gente toca nesse assunto, é assim, antigamente que era melhor, porque era tudo assim, né? Tinha homem, mulher e era tudo simples. E eu fico pensando, gente, era tão sem graça, né? Mas não era. E não era assim também, porque né? não era também assim, não era. As coisas eram mais encobertas. As coisas eram Exatamente, encobertas, mais veladas, né? Mais veladas, mais reprimidas, né? Então, não tinham-se nomes para isso à época, né? E depende de quando antigamente também, né? Se voltar no berço da civilização ocidental, que é o mundo grego, né? É verdade. O amor era entre os homens. O amor era entre os homens no mundo grego. Em grupo, né? As relações sexuais eram em grupos homens e públicas. com adolescentes masculinos, que era muito comum, dos filósofos todos aí estudados. Né, essa simplificação heterossexual, muito reducionista, né? E ela acaba fazendo com que as pessoas sejam assim tão preconceituosas, tão incapazes de enxergar o outro, de reconhecer o outro como pessoa de desejo também. Pode uma sugestão ler o Banquete de Platão também. Que é interessante. Ali exatamente mostra aquela. Toda aquela paquera entre os homens, os filósofos, o filósofo com o adolescente, tudo está ali Pois vamos pegar o caso então do Sistema Interamericano. Vamos. Posso fazer só uma vírgula aqui? Porque é muito difícil. Eu estudei os conceitos de identidade de gênero ainda caminhando inicialmente no Sistema Interamericano, que é o meu campo de estudo e de prazer. Então, até para falar um pouco desses conceitos daqui no Brasil, eu não me sinto muito à vontade. Né? Então, eu fico com medo da militância LGBT falar assim, quem é esta, né? Heterossexual tratando dos nossos direitos. Então, que é um outro problema, a divisão dos movimentos sociais, né? Que a gente já até discutiu isso aqui já também. discutimos incansavelmente. Essa fragmentação, né? Exatamente, de grupos. Da luta por direitos de grupos, né? Que começam a se estranhar, né? Isso é muito... Então, eu já peço perdão aqui inicialmente se vier a falar alguma expressão, né? Que a linguagem de direitos humanos é muito importante para esses movimentos. Se falhar em alguma expressão aqui, é a falta de ter alguém aqui comigo que milite, que esteja à frente e esteja mais familiarizado com os conceitos aqui no Brasil. Né? Porque a beleza que eu vou trazer aqui é como a Corte tem visto isso a partir de agora. Bom, então vamos começar o seguinte. A Corte passou a trabalhar com essa temática, Marcela, a partir de um caso que nós chamamos de um caso paradigmático, né, que vai pontuar o tema perante o Sistema Interamericano. Então, a gente podia esclarecer para o nosso telespectador qual é esse caso paradigmático, né? Quem era a vítima, quem era o violador dos direitos humanos e o que aconteceu para o caso ter sido levado ao Sistema Interamericano. Bom, Tatiana, esse caso foi emblemático e ele me cativou, são 100 páginas, né, a decisão da Corte, eu li ela frase por frase, fazendo anotações.
e pesquisando juntamente com a ONU, a Corte Europeia de Direitos Humanos, né, que já é muito mais avançada na proteção e na promoção dos direitos humanos que a Corte Interamericana, que já tem outros casos sobre identidade de gênero, que serviram até de base para o julgamento desse caso. Então, ele foi muito minucioso e muito absurdo em inúmeras nuances, assim, porque a senhora Atala, né, ela foi violada não só em relação à sua orientação sexual, objetivamente falando, mas isso serviu para que ela fosse violentada em diversas áreas. Esse é um caso do Chile que começou em 2003 e um breve relato para vocês aqui terem uma ideia das atrocidades que aconteceram. Ela foi casada com um homem e após o divórcio ela ficou com a guarda das 3 filhas menores. E com o passar dos anos ela se envolveu com outra mulher, e elas construíram uma relação, né, duradoura, estável, e resolveram habitar sobre o mesmo teto. Foram morar juntas, com as 3 filhas da senhora Atala. E o que aconteceu? O ex-marido dela ficou revoltado com essa situação. Os motivos que o levaram a tomar essas atitudes nós não sabemos, né? Mas ele entrou com uma ação para a retirada da guarda das filhas dela, para ficar com ele, sob a argumentação de que ela possuía uma orientação sexual, era lésbica, e vivia com uma outra mulher. Isso seria uma péssima influência para a sanidade mental, eu vou usar palavras que foram usadas, para a sanidade emocional, mental, psicológica das crianças, que elas sofreriam uma influência drástica dessa relação homossexual entre a mãe e a sua companheira dela, e que isso era inadmissível. Os assistentes sociais de primeira instância coadunaram com ele, ratificaram e falaram que realmente, segundo os seus próprios estudos da assistência social e da psicologia, as crianças não seria uma boa influência para as crianças viver com um casal. E qual era a idade das crianças à época? 12, 8 e 6 anos, bem novas. E ela perdeu até a Corte Suprema do Chile. A Corte Suprema deu a guarda ao pai com a argumentação de que, com toda razão, além de todos os males psicológicos que isso poderia acarretar, ainda tinha os males biológicos, porque uma relação homossexual traria doenças para dentro de casa e isso seria transmitido para as filhas. Que horror. Nossa. E disse que a proteção não era só para o emocional das crianças, mas também para a vida social delas, porque elas seriam discriminadas na escola, no bairro, e sofreriam isolamento pelo motivo de ter uma mãe homossexual, de ter 2 mães e não um pai e uma mãe. E que isso afetaria nas crianças o conceito que elas possuem de família ser formada por um homem e uma mulher. E que elas poderiam se tornar homossexuais ao ver a mãe sendo homossexual e aquilo sendo tão lícito, tão naturalizado para elas. E que aquilo causaria muito espanto a elas e discriminação por parte das suas coleguinhas. E o pai, por obviedade, colheu inúmeros testemunhos, né, de parentes, de amigos, falando que as meninas tinham mudado o comportamento, estavam mais agressivas, estavam mais arredias e que não aceitavam o relacionamento da mãe, não entendiam o que estava acontecendo e que contavam que até as suas brincadeiras em casa haviam mudado e com as bonecas elas não faziam mais o boneco e a boneca, mas sim 2 bonecas e faziam essa repetição de modelo de família nas escolas. E que elas estavam sofrendo preconceito por causa da mãe. E o pior, que a mãe, ao escolher ser lésbica e principalmente assumir a sua sexualidade publicamente, convivendo com outra mulher, não pensou nela.
quer dizer, pensou em si próprio, não pensou nas filhas, no bem maior e no interesse maior da criança. E que, com isso, ela mesma expôs a sua própria vida à invasão e à perda da guarda das filhas. Nossa, vamos ter que tomar um ar agora. Dá para você ir lá, pegar um copinho d'água, respirar direito, que a gente vai fazer um pequeno intervalo para voltar tratando desse caso aqui, que foi um caso paradigmático do Sistema Interamericano de Direitos Humanos sobre a questão da orientação de gênero. Daqui a pouquinho o Contraponto Notícias está de volta. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Contraponto Notícias está de volta. O assunto dessa semana é o movimento LGBT, é a questão de orientação de gênero. E a nossa convidada especial é a doutora Marcela Máximo, que é militante dos direitos humanos e trabalha junto ao Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. A Marcela trouxe aqui para a gente, no primeiro bloco, nós conversávamos sobre um caso, que foi um caso paradigmático perante o Sistema Interamericano, e é uma situação em que uma senhora chilena foi considerada vítima de violação de direitos humanos pela não proteção da sua liberdade de escolha e da sua liberdade, entre elas o direito de ter o poder sobre as próprias filhas, né? Que era a questão colocada aqui. Durante o intervalo, a gente até conversou aqui um pouco sobre isso, e eu fiquei pensando como muitos telespectadores provavelmente se identifiquem com os argumentos da corte chilena. Então, acho que por isso mesmo é importante trazer esse assunto aqui para o Contraponto, para a gente colocar na pauta essas questões que a corte ponderou e que possivelmente algum dos nossos telespectadores, possivelmente você mesmo que está aí assistindo agora, esteja de acordo. Então, vamos discutir, Marcela, esses pontos aí apresentados. Assim, que as nossas sociedades na América Latina, elas estão em processo de transformação, né? A gente tem o reconhecimento, né, desses direitos hoje no Uruguai, na Argentina. O Chile é uma sociedade... E não só a América Latina, né, Zé Luiz? A Europa toda está nesse processo. Muito, muito grande. Porque nós vivemos em sociedades, as sociedades ocidentais são sociedades machistas, né? Não, a Europa é muito machista. A gente costuma falar que geralmente o Oriente, que o mundo árabe é machista, mas o mundo ocidental é radicalmente machista, até mesmo fundado nesses valores que a gente estava comentando, gregos e tudo, mas que está transformando. A gente está num momento de reconhecimento de direitos, né? Isso é importante lembrar. E de desuniformização, né? Isso, processo de desocultamento do diferente que tem sido perseguido, né, nos últimos anos, nos últimos centenas de anos, né? Mas que agora a gente está vivendo um momento muito especial, né, de reconhecimento de direitos, né, dessas pessoas que foram perseguidas. De mudança de perspectiva. Mudança de perspectiva da vida da pessoa, da questão de gênero, né? Isso é muito importante. Bom, esse caso, então, até a última instância no sistema jurisdicional chileno, a senhora manteve-se, né, longe das filhas, perdeu a guarda das crianças em razão da sua orientação sexual. E como foi essa passagem do sistema jurisdicional chileno para o sistema jurisdicional interamericano, Marcela? O Estado do Chile alegou para a Corte Interamericana que ele se negou a devolver a guarda das filhas para a vítima porque eles não tinham um conceito ainda, um consenso de que orientação sexual era discriminação. Você discriminar o que era não discriminar em decorrência da orientação sexual. Desculpa, ficou melhor assim. Né? Como eles não tinham um consenso de que a orientação sexual
não poderia ser discriminada, estava dentro do conceito de não discriminação do direito internacional, eles não conseguiram decidir com quem elas deveriam ficar, né? E hoje nós temos que no direito internacional, o princípio da não discriminação e a igualdade são normas de ius cogens. Que isso explica para o nosso telespectador, né? Que está para além dos tratados, dos Isso, costumes, dos isso. princípios, são considerados como normas imperativas do direito. Do direito Que internacional. não se pode abrir mão. Não se pode abrir mão, a não ser que venham outras normas de mesma natureza para revogá-las. Né? Eu acho que não discriminação e igualdades realmente são normas irrevogáveis. Né? Difícil mudança no tempo. E a Corte fez um apanhado, porque como ela não tinha dentro do seu próprio corpo um julgado precedente para servir de apoio e nenhuma convenção expressamente sobre orientação sexual e identidade de gênero, ela precisou fazer um pouco de malabarismo para suprir essa lacuna e depois vir a elaborar com mais tempo, com mais matéria, uma convenção mais específica. Ela pegou casos da Corte Europeia de Direitos Humanos, onde a Corte Europeia... O que é comum, né, Marcela? Muito comum. Quando não se tem ainda um precedente da própria Corte, do próprio sistema jurisdicional regional, utilizar de um outro sistema. De um outro tribunal que é muito mais avançado, principalmente em direitos humanos, como a Corte Europeia de Direitos Humanos. A ONU possui uma resolução que já trata de orientação sexual e identidade de gênero, muito conhecida dos movimentos LGBTs no Brasil, que proíbe qualquer espécie de discriminação, de violência em decorrência da orientação sexual diversificada. E a Corte Interamericana não tinha que se apoiar. A ONU, lá na Organização das Nações Unidas, pegou o artigo do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, onde traz a expressão nenhuma discriminação é proibida em decorrência da cor, da raça, da etnia, do sexo e de qualquer outra condição social, e pegou a expressão condição social e ali foi incluída a orientação sexual e de identidade de gênero. Porque o Estado violar os direitos humanos dessas pessoas, com base de que o direito internacional não tinha isso regulado, positivado expressamente, dava aos os estados ratificantes dos tratados uma certa liberdade para violar o direito. Com essa interpretação da ONU... E são duas situações até distintas, né? Uma do Estado não proteger contra a violação e outra do próprio Estado ser o violador. Ser o violador. O que é mais grave ainda. É que existem muitos, né? Isso tem uma questão, um parênteses interessante, da posição do Brasil em negociar ou dialogar com alguns estados islâmicos, né? Onde essa questão, existem estados onde há pena de morte, né? Para orientação sexual. Então, o Brasil negociou de forma que esses estados aceitassem, inclusive ONGs, né, que defendem direitos LGBT, de participarem como ouvintes no sistema internacional, porque geralmente esses estados islâmicos mais radicais não admitiam nem isso. Não. Né? Então, não pode ter direito à voz, mas tem pelo menos a participar como ouvinte. Né? Alguma coisa tem se transformado também aí no nível internacional, mas os problemas são muito sérios, né? Você tem estados que punem com pena de morte. Bom, né? eu estou doida para saber o desfecho desse caso. O que aconteceu, como então, foi que a Corte decidiu? Fez? Ela pegou o artigo 1.1, né, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que possui o mesmo texto da Convenção Europeia de Direitos Humanos, do Pacto Internacional de Direitos Políticos e Civis, onde proíbe qualquer tipo de discriminação dentro dos estados ratificantes. E o Chile, o Brasil, é um estado ratificante de todos esses tratados e conceituou outra condição social ou sexo, né? A Corte Europeia incluiu dentro de não discriminação por causa de sexo, que isso inclui não só o sexo, né, do corpo, mas a identidade de gênero que você possui como não permissíveis de discriminação. Então, a Corte fez essa mistura, esse apanhado, para poder proibir a não discriminação.
Então, Porque se usa essa distinção de orientação sexual e de identidade. orientação sexual, o sexo pelo qual eu me oriento sexualmente tem uma atração por ele. E outra identidade coisa, como é eu me tratada vejo. assim de forma separada, Marcela, a questão da identidade, como eu me identifico, como eu quero ser. Sim, né? exatamente, que é a identidade de gênero. E eu vou até ler aqui rapidamente para vocês o artigo, porque a corte precisava conceituar não discriminação. Por que não discriminar? Né? Então, com toda essa junção desses tratados internacionais, ele veio e falou assim, olha, a partir de agora, pelo artigo 1.1 da Convenção Americana, está inclusa a não discriminação também para orientação sexual e identidade de gênero. Os estados estão obrigados a prevenir qualquer tipo de discriminação que seja declaradamente por orientação sexual e a promover e a produzir leis dentro dos estados que previnam isso e reparem qualquer violação discriminatória por orientação sexual. Aí você me pergunta, mas como isso pode ser às vezes implícito ou explicitamente? Gente, é uma pena que isso seja feito por meio do direito e da punição, Do direito internacional. e não por uma questão da ética e da compreensão do outro, né, da alteridade. Né? Que pena que tem que ser por essa via, mas de qualquer forma é um avanço. É melhor do que deixar com que as pessoas apanhem nas ruas porque elas estão de mão dada com alguém do mesmo sexo. E é belíssimo que a Corte Interamericana, que eu tenho uma paixão assim, pessoal pelos julgados da Corte, acho que nós temos muito a avançar, mas que ela vem nessa vanguarda dos direitos humanos de uma forma extraordinária. Despida de qualquer preconceito, despida de qualquer valoração religiosa, cultural. Parece que é uma corte suprema mesmo, acima da cultura de todos os estados que fazem parte daquela corte. Então, isso para mim é a beleza dos julgados. E como foi a condenação do Chile? Ele foi obrigado a elaborar leis que prevenissem, promovessem os direitos humanos das pessoas por orientação sexual e que as crianças fossem devolvidas à senhora Atala imediatamente, porque não foi verificado no caso concreto qualquer malefício às crianças em decorrência da orientação sexual dela, e que o pai teria visitas supervisionadas e que elas poderiam viver como família, estender o conceito de família, de privacidade e do melhor interesse da criança de estar com as duas dentro de casa e que elas deveriam ser orientadas através de psicólogos sobre aquela nova condição da mãe, da esposa, para que viessem a compreender e a respeitar a própria mãe. Né? Não sofrer interferência da família, do pai, dos amigos do pai. A Corte teve, inclusive, essa preocupação. E que, a partir de hoje, qualquer violação de direitos humanos por identidade de gênero, orientação sexual, até que se produza uma convenção interamericana específica, será amparada pela Convenção Americana de Direitos Humanos. Lembrando que isso, a jurisdição é no âmbito das Américas. Das Américas. E aí isso não se aplica à África, à Ásia, Não. onde você tem um outro tipo de debate e de problemas até mais graves, onde estados, como a gente ia comentando, tem até pena de morte. Tem até pena de morte para essa questão. Né? A OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, também já possui 4 resoluções sobre a não perpetuação da violência. Marcela, para a gente encerrar o programa, você ficou devendo o significado da sigla LGBTBI. É a mesma, com a diferença do I, que é intersexual, que é aquela pessoa, por características físicas, biológicas, não se consegue identificar a qual sexo ela pertence. Ou por uma má formação do órgão genital, cromossomos, ele não precisa se identificar nem do sexo físico feminino, nem do masculino. Ele é aquilo ali. Pessoa. Aquela pessoa. Vai uma sugestão de Exatamente. filme, Não tem que ser identificado a nada, sabe? Uma sugestão de filme, um filme argentino belíssimo, que trata dessa questão, que chama XXY.
né? O telespectador pode procurar no Google, ele vai encontrar. Acho que a gente já até recomendou esse filme um filme aqui. belíssimo sobre essa questão. Bom, foi muito bom recebê-la aqui, Marcela, trazendo essas novidades aqui do Sistema Interamericano na proteção dos direitos humanos. E o Contraponto Notícias fica por aqui. Na semana que vem a gente volta com mais um assunto instigante para você. Continue com a programação da TV Comunitária.